Tá aí o Vidalba, a gente teve só um probleminha no áudio dele, mas daqui a pouquinho a gente vai resolver isso aí. Mas o que importa é que o Vidalba foi apresentado, o Botafogo tá com o transfer ban, não pode inscrever o Vidalba, mas isso provavelmente vai ser resolvido daqui pra frente. A gente tem uma novidade envolvendo Botafogo, você que é botafoguense ou você que é secador do Botafogo, quer saber também, segura, até porque essa notícia envolve também o Flamengo. Então fica aí rapidinho, porque primeiro a gente tem os nossos temas aqui pra gente poder falar, mas... Bocão, eu vou jogar pra você. Assim, o GV, ontem, né, durante essa semana, a gente tem falado do Vidalba. Na minha opinião, e acho que o Fernandão também concorda comigo, é um cara que vai chegar mais pra compor elenco. Quando houver necessidade, vai entrar. Até porque a gente ainda não sabe como é que vai armar o time o Martin Anselmi, né? Porque é um cara que geralmente gosta de jogar com 3 zagueiros, às vezes 2 meias lá na frente com um centroavante. Como é que você vê a chegada do Vidalba? Lembrando que o Botafogo ainda precisa resolver o transfer ban para poder inscrevê-lo, para ele poder jogar. Eu acho que o Botafogo, ano passado, ele padeceu muito daqueles jogadores agudos de ponta que tinha 24, como o Luiz Henrique de um lado, o próprio Almada que caía por aquele lado lá, enfim. Eu acho que ele vem, não sei se é para compor o elenco, né? O Botafogo, com a saída do Savarino, que é bem provável que saia, eu acho que ele vai sair, isso aqui não é uma informação oficial. Mas o Vidalba, ele vem para agregar muito esse lado do campo do Botafogo que teve dificuldade ano passado. O Botafogo tinha até um quarteto, acho que o Savarino ficou até meio que fora desse cenário de desempenho, porque faltou trocar figurinha com esses jogadores, ele não tinha com quem trocar. O Santos não estava bem, o Tuco. E agora o Botafogo tem o Vidalba, tem o Santos, tem o Tuco, tem o Barreira, que é um jogador que pode fazer essa função pelo lado do campo. Eu acho que ele veio para agregar. Com tudo que aconteceu no passado, o Vidalba veio para ser titular. Eu não sei se ele veio para compor elenco. Jogador jovem, né? De 1,82 m, que é difícil a gente ver um jogador de ponta hoje com 1,82 m, apesar que hoje, acho que a garotada hoje está bem mais alta. Inclusive, você vai no banheiro hoje no shopping, eu tenho que andar na ponta do pé, né? Pra fazer pipi, porque, pô, o negócio... Porque não é possível, os caras fazem um negócio aqui, aí tem que ficar assim, ó. Mas tem um de criança também, menorzinho. Mas não tem, onde eu fui não tinha. Fernandão, fica tranquilo. Agora, o cara 1,82 m, ponta direita... Cuidado com essa armadura aí, Bocão. Cuidado com essa armadura aí. Não, pelo amor de Deus. É porque quando encosta, dá aquele geladinho assim. Aí toma um susto, fala assim, opa, bota no pé. Mas o Vidalba me parece que vem pra ser titular. Eu acho que ele vem pra ser titular. Eu acho que vai jogar ali... Cara, eu acho que o Savarino vai embora. O Savarino se tornou um jogador muito caro pro Botafogo. Você acha mesmo que ele vai sair? Ele não quer. O Botafogo acho que não quer. É a opinião minha, tá? Eu tenho algumas informações que ele ficou caro pro Botafogo, principalmente pelo que o Botafogo tá passando hoje, em termos financeiros, né? O Botafogo quer diminuir a folha em 30%, salvo engano, são 30% que quer diminuir a folha, né, salarial do elenco. E eu acho que tá... vamos se tratando de elenco, se bobear, o Botafogo monta um time mais forte que do ano passado. Na minha opinião. Se você tiver um Santos jogando, desempenhando um bom papel, o Montoro e o Barreira, além desse... E tá para chegar o Medina, hein? Tá para chegar o Medina. Bom jogador. Ele se reapresentou lá no Estudiantes, né? Porque tem essa preocupação do transfer ban, que tá para se solucionar aí esse negócio. Quando eu falei preocupação em relação ao Botafogo, é justamente por conta de outros transfer bans que devem chegar no Botafogo. E aí a gente fica incomodado porque o John Textor não aparece. Eu adoro o John Textor, ele mandou uma mensagem para mim no meu Instagram, dizendo que não queria encontrar a mim. Eu falo pra ele porque o papo é aberto, o papo aqui é reto. É isso. Eu me senti um pouco incomodado às vezes, porque ele, a tua falácia, não queria encontrar você porque eu gosto de você. Eu falei, tá bom, mas a gente precisa de uma opinião, porque nós somos botafoguenses. Talvez você esteja Botafogo. Então, uma diferença de ser e estar. Há 50 e tantos anos, tu gosta do Botafogo, tem uma identidade com o Botafogo, mas precisa melhorar um pouco a sua comunicação com os próprios torcedores, que acreditaram muito. Foi resenha muito. Na rede social entre vocês? Hã? Foi uma resenha entre vocês, Entre a gente no Instagram, no direct. Legal. No direct, no privado. Boa. No privado. Então acho que certo. É legal essa comunicação que ele teve comigo, ter com o torcedor também. Concordo plenamente. Que quando todo mundo morde a sopra, tem muita gente do Botafogo que morde a sopra, quando tá com ele quer tirar selfie, quando ele vira as costas, quer falar mal, eu não gosto disso. Seja um papo reto, o Botafogo precisa de
de um cara forte. E tomara que seja ele. Se ele acertar suas contas, as dívidas, o Botafogo vai voltar a ser grande, vai voltar a disputar. Quer dizer, o Botafogo continua sendo grande, mas vai voltar a disputar. Agora, faz uma comunicação um pouco mais, né, transparente. Eu concordo contigo. Antes do Fernandão falar sobre esse tema, vamos só ouvir o que o Vidalba disse justamente sobre esse transfer ban, porque ele foi também questionado sobre isso na entrevista coletiva. Vamos ver o que falou o novo reforço do Botafogo. Sobre o transfer ban, é algo administrativo. Entendo que vai ser resolvido e estou tranquilo com isso. Sigo treinando e fazendo o que mais eu gosto, que é jogar futebol. Me concentro nisso. E o administrativo se encarrega de cuidar do resto. É isso. Acho que, Fernandão, ele foi bem, né? Tirou, ele não tem que falar muito sobre isso. Meninos do Rio de Janeiro, deixem o rapaz em paz, deixem ele jogar bola, pelo amor de Deus. Olha só, cara bom na o Rio de Janeiro tem a areia movediça que o GV costuma falar. Cuidado, Vidalba. Ó, se você for morar na Barra, toma cuidado com esses lugares aí, essas casas de festa aí, pelo amor de Deus. Fica tranquilo. Primeiro, vai acabar o transfer ban, você vai poder jogar. Fica tranquilo. Ele, Fernandão. Mas foca nisso. Fernandão. Olha, eu posso te ajudar dos dois jeitos. Se você quiser seguir pelo caminho da areia movediça, eu não posso te ajudar. Se você quiser seguir pelo caminho correto, eu também posso te ajudar. Fica a teu critério, tá bom, Vidal? Falou? Tem a rede social aí na Band, é Fernandão04 Oficial. Vai lá, me chama lá e me pergunta o que você quiser, que eu vou ter o maior prazer, em consideração meu querido Bocão, em te ajudar. Valeu, meu irmão? E assim, você perguntar pro jogador sobre o transfer ban é meio que uma pegadinha de leve, né? Porque, dependendo do cara, ele pode acabar falando uma coisa que não seja interessante pro clube. Muito bom. Pô, perfeito, assim, Fernandão. É um pouco suspeito, né? Uma pergunta desse tamanho. Ele sabia do transfer ban quando veio. Quando assinou o contrato, ele sabia que o Botafogo tinha um transfer ban já. Então, vamos ter um pouco mais de discernimento. E consciência de que podia já causar um problema. Discernimento mesmo, causar um problema com relação ao rapaz logo na chegada. E por ele ter 1,82 m, eu já tinha lido isso em algum lugar com relação ao jogo do Vidalba. Ele é rápido, joga do lado, é canhoto, mas pode fazer por dentro também. E aí, dá ao Botafogo mais uma versatilidade ofensiva que é importante. Por quê? Se o Anselmo joga com 3 zagueiros, ele vai usar o quê? Vai usar os 2 alas para fazer a profundidade pelos lados. Logo, ele não precisa tanto de pontas para jogar. Ele pode jogar um pouco mais por dentro. Ele pode trazer o Vidalba por dentro, jogando com 2 meses, ele vai ter o Botafogo, um time muito técnico e muito rápido. Porque tem boa velocidade o Santi Rodrigues, tem boa velocidade o Montoro, além de muito boa técnica. Chegando o Medina, que para mim é a cereja do bolo desse Botafogo muito 26. Bom, né? Muito bom jogador, com uma dinâmica muito grande de jogo. Dependendo... É óbvio que o Marlon já fez muita coisa pelo Botafogo, capitão dos 2 maiores títulos, né, do maior ano da história do Botafogo. Perfeito. Mas esse Medina chegando bem, junto com o Danilo, em um bom momento também, que não teve em 25, cara, o meio-campo do Botafogo, como o Bocão falou, pode ter um time mais competitivo do que o time de 25. Perfeito. Mas concordo com você. Então, é interessante o próprio texto amigo do Bocão estar consciente de que tem que regularizar o Botafogo, porque por mais que a gente fale diferente, Flavinho, ou as pessoas que não vivem o futebol falem diferente, o extracampo influencia muito no que está acontecendo, assim, traz insegurança para os jogadores, traz insegurança para todo o staff que está trabalhando. Como é que o Anselmi, ele sabia da dificuldade, beleza, ele vai chegar no Botafogo tranquilo? Na minha opinião, ele não está 100% tranquilo. Porque ele quer mais jogadores. Ele sabe da dificuldade financeira do Botafogo. Ele podia querer trazer, sei lá, mais um zagueiro canhoto, haja vista que o Barbosa não renovou, e tem um monte de gente querendo levar o David Ricardo. Verdade. Então, esse transfer ban pode estar atrapalhando sim esse ano, esse início de ano do Botafogo. Mas a perspectiva, com o que já tem, com o que pode vir, é muito boa. O Fernandão citou uma questão envolvendo tudo isso que vem atrapalhando o Botafogo desde o final da última temporada. E o nosso Vini Show, ele preparou uma arte aqui que é a janela do terror. Tudo de ruim, pois é, essa aí é complicada. O que aconteceu com o Botafogo desde o fim da última temporada, tudo de ruim. Vini Show, coloca na tela pra gente, só pra gente poder ilustrar isso, tá lá, a janela do terror do Botafogo.
Transferban referente ao valor não pago ao Atlanta United pelo Thiago Almada. Agora, o Vélez cobrando 8 milhões de reais não pagos pela venda do Montoro, que pode se tornar um transferban. O Marlon Freitas indo para o Palmeiras e o Savarino, que pode estar a caminho do Fluminense. São 4 itens que são bem delicados. E aí eu te pergunto, Bocão, desses quatro itens aqui, qual deles para você foi o que você mais sentiu mesmo? Porque assim, tem transferban, mas pode reverter. Mas ao mesmo tempo você não pode inscrever jogador agora até você reverter. A saída do Marlon, que foi algo que para o torcedor foi um pouco chato. E essa questão do Savarino, como você disse. Para você, assim, desses 4, qual foi o pior? Tem um dado importante de um amigo meu, Ronaldo, que ele até fala sobre o Savarino. O Savarino na primeira temporada é muito bom, no segundo ele começa a cair, no terceiro ele é transferido, ele sempre vai embora. Então o Savarino caiu de produção. Eu acho que o Savarino caiu de produção muito mais pelo contexto que ele ficou órfão do quarteto. O trio foi embora. Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Almada. E ele ficou sozinho. E quando você não tem do lado um Santi, um Tuco, que poderiam de repente trocar figurinhas com ele, o desempenho dele vai lá embaixo. Então ele se potencializou no meio daquele quarteto. Mesmo assim, continua sendo um jogador que eu adoro. Por mim, ficaria no Botafogo. Mas é muito alto. O salário de 1.200.000 é muito alto hoje para o jogador de futebol da idade dele. Eu acho que o transferban o Botafogo vai resolver. Até porque, se a gente tratar da forma que foi há pouco tempo atrás, o que ele investiu, o John Texas, 600 milhões. Ano passado, em abril, o Botafogo se reapresentou. Antes do Mundial, o Botafogo gastou 650 milhões. Pô. Então, acho que se botar no papel 200 milhões, claro que da forma que ele está aí buscando dinheiro, talvez até com um certo descrédito, não sei, no mercado, pode ser que ele tenha dificuldade. Mas eu acho que ele vai conseguir, né, pagar todas essas dívidas que tem aí. O Marlon Freitas, cara, tinha que sair, cara. Inclusive agora saiu a matéria de que o Botafogo, realmente, a torcida do Botafogo tirou ele do bandeirão e vai botar o Jefferson, merecidamente. O Jefferson era para estar lá há muito tempo. Eu acho que não deveria, porque o Marlon entregou. Concordo. O Marlon entregou, ganhou o título mais importante da história do clube, que ninguém ganhou. Por Garrincha, de Nilton Santos, Zagallo, ninguém ganhou. O Marlon Freitas veio aqui independente. Não se tem mais amor por clube, cara. Hoje o mercado é negócio, é business. Não adianta você achar que o Gerson foi pro Flamengo, não teve nenhum chororô. Foi pro Cruzeiro agora, não teve nenhum chororô. Ai, mas continua indo lá. O Gabigol foi pro Cruzeiro, não rendeu, vai pro Santos. E chegou e falou assim, como é que eu vou ter decadência se é o maior clube do Brasil, o Santos? E ele ganhou tudo pelo Flamengo. Isso aí. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais. Ninguém quer ensinar a torcer. Vamos ensinar a torcer. Não, mas é ter um pouco mais. Hoje a velocidade da informação te traz muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Às vezes que você compra uma ideia que talvez não exista. Mas eu acho que de todos esses aí, eu acho que o transferban, o Botafogo pagando, acho que vai melhorar o Botafogo. E pode, quem sabe, ter um time mais competitivo até para esse próximo ano, esse ano agora esse de 2026. Antes do Fernandão falar, a gente tem só, já que a gente citou o Marlon Freitas, vamos ouvir o que falou o Marlon Freitas na apresentação dele lá no Palmeiras, porque ele foi questionado sobre a saída dele do Botafogo, e aí agora com essa informação que o Bocão trouxe, de que ele vai ser retirado desse bandeirão dos ídolos. Vamos ouvir o que disse o Marlon Freitas. Eu entendi, né, e o clube também, o Botafogo, que era o fim de um ciclo vitorioso, de um ciclo de muita luta, de muita resiliência também. E assim, não foi fácil, né, por tudo, pela história, por tudo que foi feito, né, mas a gente tem que entender, né, que tudo tem um começo, meio e fim, né, então eu acho que meu ciclo, eu entendi, o clube também, que meu ciclo tinha finalizado ali. Acho que foi bem comedido, né, Nandão? Para um cara que tinha uma identificação muito grande com o clube, ele não foi na bola, achei na bola. É claro que vai ser, até porque tenho certeza que o Marlon é grato ao Botafogo, sim, até pela oportunidade dele retornar a um grande clube, né? Porque, para quem não sabe, o Marlon é da base do Fluminense, deu uma rodada, acabou ressurgindo no futebol lá no Atlético Goianiense, onde jogou pra caramba. Foi mesmo. E acabou chegando no Botafogo. De graça ainda. Oi? De graça. De graça. Em um momento de reconstrução do Botafogo, que não é simples de você reconstruir um gigante do futebol depois de tanto tempo sofrendo. E aí consegue fazer o que fez em 23, que todo mundo acha um desastre
pela história que foi contada, né, durante o processo, mas dentro do passado recente do Botafogo, foi um ano maravilhoso com relação a posicionamento no Campeonato Brasileiro. A gente falou sobre isso aqui, sobre negócio, com relação ao negócio que o Textor comprou. Ele pegou um negócio que estava na segunda divisão, chegou na primeira, e na primeira chegou na Sul-Americana, depois chegou na Libertadores, depois campeão da Libertadores do Brasileiro. Em termos de negócio, empresa, só foi teve, ótimo. Só subiu. E o Marlon Freitas participou disso tudo. E é importante a gente valorizar esse cara. E tirar ele do Bandeirão, ele pode até ter sentido um pouquinho, mas não vai mudar nada na vida do Marlon. Nada. Não vai mudar nada. Só a galera do Bandeirão que gastou mais um dinheiro para botar o Jefferson, tirar ele. É verdade, cara. Sendo prático, sendo racional. Mas a torcida, ela faz o que ela quiser, até porque a bandeira é da torcida. Justamente. Ela bota ou tira quem ela quiser da bandeira. Só que o Marlon é um cara que, na minha opinião, acho que o Bocão concorda comigo, ele não gosta muito, mas acho que ele concorda. O Marlon tinha, sim, o lugar dele no bandeirão do Botafogo. Concordo. Até porque quem levantou essa taça foi ele. Exatamente. Verdade, bem lembrado. E ele foi um dos únicos, se não o único, o Bocão pode me ajudar, remanescente do que aconteceu em 23. Em 2024, quando começa o ano, ele está sendo execrado. A faixa lá fora, Marlon Freitas e fora Marçal. É isso aí. E ele, capitão do time, conseguiu se manter e foi até cogitado na seleção brasileira, gente. Verdade. Não podemos nos esquecer disso aqui. Qualquer jogador teria saído com aquela faixa lá, vou embora. É isso mesmo. Então, parabéns do Marlon. Vai ser feliz no Palmeiras, não muito, porque a gente sabe da rivalidade. Mas uma coisa que o Bocão falou, que, só para completar bem rapidinho, a galera acaba sendo repetitiva. A gente, como ser humano, por muitas vezes, tem preguiça de pensar. E aí a gente acaba repetindo o que o outro fala. A gente exatamente isso. A gente não reflete. E viraliza. É isso aí, sobre o que o outro tá falando. Será que esse cara tem razão? Será que eu concordo de verdade com o que esse cara tá dizendo? Antes de você repetir o que o outro diz só porque é confortável para você, pensa para ver se isso é de verdade o que você pensa, o que você sente no teu coração. Porque fica muito ruim, fica tudo muito repetitivo, muito igual. Vamos ter um pouco de consciência sobre o que a gente fala, até sobre o que a gente posta. Ainda mais se você tem lugar de fala, se as pessoas te ouvem, tu tem muito mais responsabilidade ainda. E a hipocrisia. Gostei, Fernando, gostei. Parabéns, gostei demais. Isso. E é o dobro do salário. É hipocrisia da nossa parte. Imagina se fosse você na sua empresa recebendo uma proposta para se mudar de estado para ganhar 2 vezes mais. Não vai não. E ela amo a minha empresa, eu amo. Ia atacar o ovo no chefe. Só, tchau, meu amigo. Tô indo embora. Agora, Bocão, pra gente finalizar o Botafogo, temos uma notícia de última hora, muito recente, envolvendo um goleiro que também interessa ao Flamengo, né? É a informação que saiu agora aí lá do Cadu e do Gentili, lá no Fogão Net, que o Botafogo abraço pra encerrou. eles, só ponta firme, rapaziada. Gente, rapaziada maneira. E o Botafogo encerrou as conversas com o Andreu, né? Que é o goleiro que foi criado na base do Botafogo. O Botafogo ofereceu 3 anos de contrato e o Flamengo ofereceu 4. Me parece que ele vai pro Flamengo. O Botafogo já saiu do circuito e deve ir pro Flamengo. Que tá fazendo um bom trabalho no Gil Vicente, né? O Andreu. Vamos ver. É um ótimo goleiro. Nunca foi unanimidade no Botafogo, né? Ele não chegou nem a jogar no profissional. Não. E aí a evolução, o processo evolutivo de qualquer jogador na carreira. Parabéns, é isso aí. Maneiro. Tomara que dê sucesso. Maneiro. E o processo do Flamengo, eu não sei, eu não conheço o Andreu. Mas o Flamengo perde o Matheus Cunha pro Cruzeiro. E aí ele repõe um goleiro que não é um jogador com idade da base, mas jovem, para começar um trabalho já de reposição, é o que eu penso, tá? É uma ideia minha, eu que tô falando isso aqui, não tem informação nenhuma. Já de reposição para o próprio Rossi. Eu não sei se o Flamengo vai trazer o Brasão, mas enfim, ele traz um cara para você ir preparando, para tendo um exemplo de outro cara que já tem um status, já tem títulos no Flamengo, é um cara que já pode deixar uma história no Flamengo, ainda mais passando a experiência para um goleiro jovem que está na Europa. Isso é legal, porque você já vai montando uma sucessão. Pensando no futuro. Pensando no futuro do clube. O Flamengo, na minha opinião, tem um detalhe importante nessa história, que a gente vai cair aquilo que a gente estava falando antes aqui em relação ao Marlon Freitas. O André vai sair titular, onde ele joga lá, para ser reserva do Rossi. Isso aí. Ou seja, ele está abrindo mão, talvez, porque vai ganhar. A compensação financeira para ele é muito mais vantajoso. Independente de estar na cidade, mas ele vai ganhar muito mais, acredito eu, do que estava ganhando no Gil Vicente. Para ser reserva do Rossi. E assim, quando jogar, a gente sabe como é que é o Flamengo, né? É isso aí. Se for bem, já começa, sobe. Se não for. Aí também já é. Não, ainda mais que tem uma história
num rival exatamente. regional. É revelado pelo rival. É, pelo rival regional. Perfeito. Mas, e com todo respeito ao Gil Vicente, não dá pra você... Claro que o dinheiro fala mais alto, né? Em escolha, ele tá na Europa, ele vai fazer o caminho de volta, como todo mundo Mas ele diz. tinha proposta também lá Entendeu? do Feyenoord da Holanda. É o Feyenoord da Holanda. que era o time do Igor Paixão, que agora tá no Olympique de Marseille. Ele costuma vender muitos jogadores pro restante da Europa. Muitos brasileiros vão pra lá para Muita depois gente sair. nova também. É isso aí. O nosso querido André Bahia jogou muito lá. Jogou lá, meu querido Bahia. Malandro, te conheço muito bem. E é legal porque ele tá fazendo o caminho inverso, né? Todo mundo quer ir. É verdade. Ele tá voltando, mas ele tá voltando pro Flamengo e deixando o Gil Vicente, com todo respeito ao Gil Vicente. Né? Com certeza. Inclusive, o Felipe Luiz estava com o José Boto no último jogo do Gil Vicente contra o Sporting, terminou 1-1. O André não foi lá tão bem, não. Eu acompanhei esse jogo em alguns momentos. Teve algumas saídas ali do gol, parecendo Rossi, inclusive, mas com o pé. Eu acho que essa é uma grande característica dele, sabe jogar muito bem com o pé. Vamos ver. Vamos ver se de fato o Flamengo vai fechar com o André, mas a informação que o Bocão trouxe da rapaziada do Fogão Net é que o Botafogo saiu dessa negociação. Então agora, ao que tudo indica, o caminho está aberto para o Flamengo acertar com o goleiro, que provavelmente será o reserva do Rossi. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Salve, galera! Bom, o time de vocês tá foda, hein? Porra! Vou te falar que eu tô ficando cada vez mais estressado, irmão. E aí quando eu começo a ficar estressado aqui, eu fico no mau humor. Ai, mas vamos lá, rapaziada. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E eu tô pensando em fazer um negócio, cara, assim, esse vídeo aqui, ele tem, obviamente, temáticas, né? O Anselmi falando em satisfação com o elenco do Botafogo, e se ele fala em satisfação, pô, a gente presume que ele possa fazer um bom trabalho com as peças que ali estão, a não ser que haja uma implosão financeira que atrapalhe o que já se tem, sabe? Que eu espero que não aconteça. De todo modo, a gente fala aqui sobre a questão dos zagueiros, né, que ele teria sugerido, de acordo com o Globo Esporte, sobre o Medina. A gente vai falar aqui sobre o caso Andrew, mais uma vez, que eu tô vendo aqui uma galera dividida, né, e eu tenho uma opinião muito sincera a respeito disso, que ela não vai agradar a todos. Mas enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vambora. Mas eu, sinceramente, cara, depois desse vídeo aqui, eu tô pensando seriamente em não fazer mais nenhum vídeo sobre, Botafogo tá monitorando tal jogador. Mesmo que eu tenha entrado em contato, né? Eu falo com pessoas, tal. Ontem, por exemplo, eu fui no evento da Ferge, né? Falei com algumas pessoas do Botafogo. Botafogo tá monitorando fulano, tá monitorando ciclano. Botafogo tá negociando com alguém. Botafogo gosta muito de tal jogador. Só que, pô, irmão, assim, enquanto não derrubar transfer ban, eu tô pensando em não falar nada disso. Nada. Eu simplesmente falo, mercado, eu só volto a falar de mercado quando resolver essa porra, porque não vai adiantar nada. Vai deixar a torcida do Botafogo ansiosa, e aí, né? Porque, vai sondar, o Medina tá fechado. Beleza que tá fechado, e aí, contrata como? Se a gente tem um bloqueio na FIFA. E detalhe, né? Porque o Botafogo atrasou mais uma parcela do Montoro com o Vélez Sácio. Aí vai resolver o transfer ban do Almada. Vai entrar o do Vélez? Vai resolver o do Vélez, do Montoro. Vai entrar o do Jair e do John dos Santos. Então é complicado, irmão. Sabe? Mas vamos lá. Primeiro, vocês pediram muito para eu dar essa opinião aqui. Ela é sobre o Marlon Freitas e a decisão da torcida do Botafogo. Votação popular, 88% dos torcedores votaram em tirar Marlon Freitas da torcida do Botafogo. Acho que aí a decisão de tirar foi unânime, né? Mas de colocar o Jefferson no lugar dele. Aí tinha na votação Maurício, tinha o Dodô, Dodô não, né? O Louco Abreu,
enfim, tinha outros nomes ali que eu não vou lembrar agora de cara. Fato é que o Jefferson ganhou com unanimidade. Primeiro que o Jefferson já era para estar nesse bandeirão, tá? Ele já era para estar. Ele não estar já é errado, né? E segundo, cara, assim, merecidíssimo, né? Há quem diga, né, beleza, a escolha do jogador é profissional, o jogador é livre para escolher outro caminho, né? Mas há quem ache que o torcedor do Botafogo ele tem que aceitar isso e tá tudo bem. Não, vai lá fazer tua história no Palmeiras e a gente continua te idolatrando aqui, né? Segundo ponto, você fez uma escolha, valeu, cara, vai pro teu clube. Você tem um exemplo aqui, Luiz Henrique, tá? Luiz Henrique tinha uma identificação com o Fluminense, óbvio, né? Cria de Xerém, jogou muita bola lá. Aí foi pro Real Betis e veio pro Botafogo. Em nenhum momento você viu o Luiz Henrique, assim, provocando o Fluminense. Em nenhum momento você viu o Luiz Henrique fazendo gracinha com o Fluminense, meteu o gol em cima do Fluminense, não comemorou em respeito ao clube que ele ainda tem carinho. Não duvido, inclusive, daqui a uns anos o Luiz Henrique voltar para jogar no Fluminense, sabe? É saber separar as coisas. A torcida do Fluminense eu não tem mágoa, né, com o Luiz Henrique. Por isso, por essa questão de respeito, sabe? Tem até uma informação de bastidor, né, que o Luiz Henrique, ele faz aquele gol contra o Fluminense, né, 1-0, a paçocada do Felipe Melo, que foi importantíssimo pro nosso título, na roubada de bola do Gregory, né? E ele fala internamente lá, ele comemora dentro do vestiário, porra, vambora, caralho, gol importante. Só que aí depois ele vai, né, vai esfriando o corpo e tal, tudo mais, e ele virou para um dos funcionários do Botafogo e falou, caralho, irmão, será que eu rebaixei o Fluminense? Ou seja, ele fica nessa preocupação também de, porra, fiz a minha parte pelo clube que eu também tenho idolatria, mas, porra, também não queria fuder com outro clube que eu trabalhava. E aí o Marlon Freitas chega no Palmeiras falando de piscadinha, desculpa por piscadinha, falando que a versão dele no Botafogo não vai ser suficiente para ele jogar no Palmeiras. Então você admite que você estava de migué dentro do campo? Você admite que você não estava se esforçando dentro do campo? Você admite que você estava insuficiente dentro do Botafogo e que agora você tem que melhorar para jogar pelo Palmeiras, ou seja, a régua mais alta para você jogar no Palmeiras? É isso que você está falando, cara? Qual é a necessidade de você falar uma merda dessa? Qual é a necessidade de você falar que o Palmeiras me escolheu, eu escolhi o Palmeiras, eu tomei a decisão certa porque o Palmeiras disputa título? Qual é a necessidade de você falar essa merda, cara? É você pisar na história que você construiu? Então não é a torcida do Botafogo, irmão. O problema sempre foi você, sabe? Você nunca gostou da torcida do Botafogo, Marlon. Nunca. Nunca. Você pode ter gostado da história que você fez com o Botafogo, dos amigos que você fez no Botafogo, daquilo que você fez no Botafogo, né? Mas assim, ficou constatado aquilo que a gente já sabia, só que a gente tentava relutar. Não, porra, às vezes é o sentimento que ele teve. Marlon nunca gostou da torcida do Botafogo. E um cara que não gosta da torcida do Botafogo não pode estar presente na bandeira do clube. É isso. E numa informação boa, né, além da ótima notícia de que o Jefferson vai entrar no lugar ali do Marlon nesse bandeirão, é de que o Kadir foi convocado para a seleção panamenha. E a informação que eu tenho é de que ele está num forte radar, o Kadir, para jogar a Copa do Mundo, tá? Ele tem grande chance de jogar a Copa do Mundo, representar o Botafogo na Copa do Mundo pela seleção do Panamá. Muito maneiro isso. Continuando aqui, beleza? Temos essa informação de que o Botafogo está apalavrado com Medina e, para fechar, espera resolver a questão do transfer ban. O Martim Anselmi dizendo que analisa, né, nessa primeira semana de trabalho o elenco do Botafogo, que gostou das peças que tem, que está satisfeito, mas que tem alguns ajustes pontuais, além do Medina, que está para ser contratado, né? Mas o Botafogo busca ali, incessantemente, um volante, né, um primeiro volante, e um zagueiro pelo lado direito. Isso se não perder mais jogador, né? Se não vier proposta, né? Eu tô bem, assim, honestamente, eu fico temo muito esse fantasma russo relacionado ao Danilo. Mas, enfim. E tem a situação do Savarino também que deve se resolver, o martelo deve ser batido se o Savarino vai ou fica, e a informação que eu tenho é que, assim, não tem nada decidido ainda, né? Ela deve ser batida, esse martelo deve ser batido aí agora no sábado, tá? Mas o Martim Anselmi, ele busca esse camisa 5 e um zagueiro, e ele chegou ali a fazer algumas indicações, né? Tiveram 2 zagueiros ali que trabalhou, né? Um é o Viller, né? E o Rotondi, 2 zagueiros do Cruz Azul do México, né, que trabalharam com ele
no clube mexicano. Um deles é da seleção, o Viller é da seleção colombiana, mas a possibilidade de vinda dos dois esbarra em duas questões, né? A primeira, transfer ban, um esbarra com qualquer possibilidade de vinda. Segunda, número de estrangeiros. O Botafogo já tem estrangeiros demais. Isso é uma questão para o Botafogo resolver e tentar enxugar, tá certo? E agora a gente fala aqui da questão do Andrew. O Andrew não vem mais pro Botafogo e, ao que tudo indica, o Andrew vai vestir a camisa do Flamengo. E aí... Brownie, mas aí esse garoto é ingrato. Mas o Andrew... Detalhe, tá? Só deixando muito claro. Não conheço o Andrew, nunca troquei uma palavra com ele. Nunca apertei a mão do Andrew, não sei nem se esse cara sabe quem eu sou. Pra começo de conversa, antes que fale, porque você conhece e tal. Mas ele não... Se ele fosse botafoguense de verdade, ele vinha pro Botafogo. Meu irmão, eu não tô nem aí se o Andrew torce pro Botafogo, se ele torce pro Flamengo, se ele torce pro Cruzeiro, se ele torce pro Águia de Marabá, pra puta que pariu. Desculpa, gente, tô estressado e vou falar palavrão mesmo. Mas não existe nenhum culpado por essa negociação não ter se concretizado. Um ótimo goleiro, eleito o melhor goleiro de Portugal, livre no mercado, ficando livre no mercado, né, porque ele tá encerrando o seu contrato com o Gil Vicente, ia assinar um pré-contrato com o Botafogo. E aí o que aconteceu a gente viu, né, que foram o principal empresário dele, que é o Bertolucci, optou por não fechar com o Botafogo, porque o Botafogo está devendo a ele, porque o Botafogo tem essa cultura de não pagar empresários, tá certo? Não existe nenhum culpado dessa negociação não ter se concretizado que não seja o próprio Botafogo ou as consequências da administração do Botafogo. Não existe. Aí existem alguns argumentos. Brownie, mas o Andrew foi na onda do empresário. Caralho, meu irmão, o Andrew é um goleiro profissional. Beleza? Ele é profissional. Mas ele é botafoguense, ele tem carinho. Mas o Rafael, quando veio pra cá... Primeiro, quando o Rafael veio pra cá, não tinha transfer ban. Já começa por aí. Segundo, Rafael é a exceção da exceção. Você não tem que cobrar, né, que todo jogador que se diz botafoguense venha pra cá por 5 mil reais, que foi o que o Rafael ganhava na época, em 2021. E aí depois foi feito um reajuste quando virou SAF. Tá? Mas o Rafael é a exceção. E mesmo sendo exceção, tinha gente que ridicularizava e ironizava o Rafael nas redes sociais. Tá certo? Segundo, que é o mais importante, que eu vejo muita gente falando, Brownie, mas o Bertolucci tem vários clubes no futebol brasileiro que devem a ele, não é só o Botafogo. O Grêmio deve, o Corinthians deve, o Fluminense deve, o Vasco deve, o Galo deve. Meu irmão, eu não cubro a vida financeira do Bertolucci. Né? Eu não me preocupo com a vida financeira do Bertolucci. Eu me preocupo e cubro o Botafogo. Eu me preocupo com o Botafogo. Certo? E primeiro de tudo, né? Vamos dizer que essa questão, mas vários empresários têm dívidas com clubes. Vou citar o exemplo do que o Botafogo fazia muito lá em 17, 18, que era pegar dinheiro emprestado com empresários para pagar salários. O Botafogo fazia muito isso com o Eduardo Duran, em 2018. Tá certo? Isso era uma prática, até hoje, isso é uma prática comum no meio do futebol. Clubes que estão quebrados financeiramente, eles pedem dinheiro. Cara, eu tô precisando de 4 milhões de reais para pagar aqui a minha folha salarial, né, e as minhas dívidas de curto prazo. O empresário vai e fala, beleza, irmão, toma aqui. Tá bom? Aí te assina um contratinho. Obviamente que, você vai me dar uma colher de chá aí pra eu, né, colocar alguns atletas ali, né, da minha empresa, do meu escritório no seu clube. E depois você vai me pagar com juros. Tá certo? Então essas dívidas, por exemplo, de algum outro clube com ele, pode ser referente a isso. Ou seja, é uma dívida sabida. Quando você está emprestando dinheiro no clube, essa dívida é referente a um empréstimo. Outra coisa é a situação com o Botafogo, que para vários empresários não paga e decide não pagar. O Botafogo decide não pagar. Por uma questão de estratégia, uma questão de fluxo de caixa. Sabe, eu vou preferir não pagar. E aí quando você prefere não pagar, irmão, você corre esse risco, cara. Os caras não querem me pagar. Os caras estão em transfer ban. Não vou colocar o cara ali. Né? Desculpa, o Bertolucci foi babaca. Tá. Né? Tu quer o quê? Que o empresário seja bonzinho? Você tem que ter boa relação com ele, pra ele ser bonzinho com você. O Botafogo não tem. Né? Mas o Andrew foi na onda, não teve personalidade. Desculpa, gente. O que é ter personalidade? Beleza, o cara quer ir pro Botafogo. Só que o Botafogo não conseguiria inscrever
ele agora, porque tá com o transferban. Segundo, o Botafogo não tá pagando o empresário que cuida da carreira desse cara. No fim das contas, mas ele vai jogar no Flamengo, ele vai ser reserva do Rossi e tal. Meu irmão, isso aí é com ele. Eu não me preocupo com o Andrew, eu não me preocupo com a carreira do Andrew, eu me preocupo com o Botafogo. E o motivo que fez o Andrew não fechar com o Botafogo, o motivo que fez o Bertolucci optar por não vamos fechar com eles, vamos fechar com aquele, esse motivo é o que a gente tem que focar. E esse motivo é um malefício para o Botafogo. Tá certo? Esquece Andrew. Porque não é apaixonado. Porque empresário é filha da puta, não sei o que. Prazer. Futebol. Jogador é profissional. Jogador quer dinheiro. Empresário quer grana. Prazer. Futebol. Futebol funciona assim. Tá certo? Então, meu amigo, o Botafogo que arque com as consequências de não estar fazendo uma administração correta, cara. A gente estava com um ótimo goleiro nas mãos. E se a gente perdeu essa possibilidade de reforçar o gol do Botafogo, a responsabilidade, né? A culpa é do próprio Botafogo, gente. Desculpa, tá? Bertolucci é um cara maneiro? Não sei, não conheço, né? Dizem que não. Eu não conheço. O Andrew é um cara maneiro porque ele fechou com o Flamengo? Também não sei, tá? Mas eu não tô preocupado com eles, eu tô preocupado com o Botafogo. Eu tô muito preocupado. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.